Olá, minha irmã, minha querida irmã, paz do Senhor, seja muito bem-vinda aqui no meu canal, seja muito bem-vinda no 5º dia que nós estamos aqui numa jornada de oração por 21 motivos, por 21 áreas específicas, né, da sua vida. O Senhor colocou no meu coração, né, o desejo de compartilhar com você esses 21 motivos de oração, né, e eu quero também compartilhar com você essa alegria. Completo 21 anos de caminhada com o Senhor, de estar andando com o Senhor, de ter feito uma escolha maravilhosa, uma escolha que eu não poderia ter tido outra melhor do que servir ao Senhor, de entregar a minha vida a Jesus, né? Me converti a Senhor Jesus, e não é questão de religião, não tem nada a ver com religião. Eu sigo a pessoa de Cristo, de Jesus Cristo, que é pelo qual eu vou buscar e orar e viver a palavra de Deus até que em mim Cristo seja revelado. E é por isso que eu estou aqui compartilhando com você algumas das estratégias que o Senhor tem colocado no meu coração para que eu consiga andar com o Senhor, né? Como eu falei no encontro passado, a gente nunca deve se estabilizar, né? Ficar ali naquela área na zona de conforto, de que uma vez salva, a gente não tem que fazer mais nada, né? Então a gente está se enganando, e isso a gente entra num dos maiores enganos da nossa vida, e eu não quero viver no engano, eu quero viver para Cristo, andar na verdade, né? Então eu preciso fazer algo, né? Eu preciso correr atrás, eu preciso continuar buscando e caminhando. A palavra do Senhor diz que nós devemos tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Então o Senhor sempre vai nos dar algumas estratégias, e uma delas é esse período de oração. E também junto com vocês eu quero celebrar meus 21 anos de caminhada com o Senhor, para a glória de Deus. Eu já caí, eu já ralei, eu já quebrei a cara, mas eu nunca abandonei o meu Senhor, e eu glorifico ao Espírito Santo por isso, que me guardou, que me sustentou, que continua me guardando, continua me sustentando, e Ele vai continuar te sustentando também, minha irmã. Creia na palavra do Senhor. E um dos assuntos de hoje, eu já quero pedir aí para você também, né, já compartilhar essa oração de hoje, que nós vamos falar sobre decisões, sobre como ser sábia nas decisões, né? Então, já compartilha essa oração aí com 5, 10, 15, 20 amigas, parentes, familiares. Joga lá essa oração aí para você no grupo da família, né? Digita assim, fala Deus ali e deixa o Espírito Santo agir. E também me siga aqui no Instagram, que tá aparecendo aqui na telinha aqui embaixo, tá? @FranBPCardoso, tá? E deixa aí seu curtir, deixa muito like aí nessa devocional, nessa motivo de oração de hoje, né? Já vou passar para a palavra do Senhor. Nós vamos ler 2 versículos. E um deles, primeiramente, está lá no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 9, que diz o seguinte: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Amém. E a segunda palavra do Senhor está lá no livro de Jeremias, que diz o seguinte, no capítulo 33, versículo 3, diz o seguinte: invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabes. Aleluia, glória a Deus. Então, minha querida irmã, como se expressa uma mulher sábia, né? Eu quero entrar aqui dando algumas explicaçõezinhas com as minhas experiências de vida aqui. Como se expressa uma mulher sábia, né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola,
ela derruba com as suas próprias mãos. E eu não quero ser tola, é por isso que eu estou aqui estudando com você, aprendendo com você e compartilhando ao mesmo tempo, porque eu preciso praticar a palavra de Deus, né? Aprendemos no nosso encontro anterior, no nosso quarto dia, que nós oramos pelo coração, aprendemos que nós devemos praticar a palavra do Senhor. E é isso que eu tenho feito com vocês aqui, todas as manhãs, durante esse período. E então, como se expressa uma mulher sábia? E aqui vai uma mensagem do meu coração para o seu coração. As palavras mais importantes que nós podemos pronunciar são aquelas que explicam a nossa fé, a quem perguntar ou a quem estiver disposto a ouvir. Então, nós devemos ser capazes de dar uma razão para a esperança que existe em nós. Nós temos que orar pedindo a Deus que nos ajude a ser suficientemente ousadas para explicar com clareza a nossa fé em Deus. Nós temos que pedir a Deus que nos ajude a contar às outras pessoas por que chamamos Jesus de nosso Messias e por que não podemos viver sem o Espírito Santo e por que nós decidimos viver de acordo com os mandamentos de Deus. E nós precisamos ainda fazer isso de maneira amorosa, de maneira humilde, porque caso contrário, minhas irmãs, nós vamos nos afastar aqueles quem Deus quer atrair para nós. Sabe? Se o amor de Deus e o testemunho da bondade do Senhor não estiverem em nosso coração, nós não poderemos expressar isso. E aquilo então que dissermos não vai atrair as pessoas para o Senhor. Pode se produzir então, na verdade, se a gente não tiver a bondade, né, e o amor do Senhor no nosso coração, isso daí pode acabar produzindo exatamente o oposto. Então, ao expressarmos a mulher sábia, ela está ciente de que o momento certo é importante. Então, quando a gente está falando com alguém, né, quando a gente está pregando a palavra, testemunhando ou conversando com alguém, e aquelas palavras às vezes são difíceis de ser aceitas pelo outro, nós precisamos dizer, mas quando a gente pensa em dizê-las, a gente tem que entender que precisa ter uma hora certa, e a hora certa é tudo, porque determinadas palavras elas não poderão ser pronunciadas com sucesso se a pessoa que estiver nos ouvindo não estiver aberto e pronto para ouvi-las, sabe? Então eu aprendi isso, que é importante discernir a hora certa para falar, e entenda, isso foi muito difícil para mim, ainda é, mas eu preciso praticar isso, e Deus sempre vai nos dar chances. Quantas chances nós precisarmos, Ele sempre vai nos dar, para que a gente entenda, para que a gente seja sábio. E eu entendo que a pessoa sábia, a mulher sábia, ela precisa entender e discernir a hora certa para falar. A única maneira da gente se certificar do momento certo e do que dizer e dizer certo é orando antecipadamente sobre o assunto, pedindo sabedoria, né? Pedindo para que o Espírito Santo te dê sabedoria ali. E a Bíblia diz que nós não devemos apressar-nos em falar. Isso está lá em Provérbios, capítulo 29 e 20. Antes de tudo, eu quero dar um exemplo aqui para vocês. Eu tenho como um exemplo, né, uma das mulheres sábias da Bíblia aqui. Eu vou citar uma delas, é a Esther, a rainha Esther. No livro de Esther, capítulo 4, a rainha Esther ali enfrentava um dilema. Havia muita coisa ali em jogo, né? Se depois você volte lá, lê ali o livro de Esther, lê o livro todinho, são poucos capítulos, você vai entender, mas ali no capítulo 4, a partir do versículo 15, mostra que havia muita coisa em jogo ali na vida da rainha Esther, né? E ela sabia disso. Então, devido àquele acontecimento, a rainha Esther, ela não correu para o rei, que era seu marido, e gritou: olha, os seus amigos criminosos querem te matar, vão arruinar a nossa vida e tal. Em vez disso, primeiro Esther orou e depois serviu o seu marido com amor, enquanto Deus preparava o coração dele. E ali Esther arriscou a vida, né, para defender o que era certo.
E a coragem de Esther e o comportamento sereno dela em face ali da morte, né, é um modelo de caráter para todas nós cristãs. Não houve decisões ali precipitadas e nem um comportamento impulsivo. As 3 ações de Esther foram orar, jejuar e reunir o apoio dos outros. Ela pediu ajuda aos outros. Então Deus deu ali, né, concedeu a ela palavras e um plano após essa atitude, após essa decisão dela. Então ela apresentou-se no salão do trono, né, na sala do trono ali, sabendo que independentemente do que acontecesse, porque ela poderia ser morta ali. Então, independente do que acontecesse, ela se prostrou e ela confiou, sabendo que ela estava nas mãos de Deus. Eu tiro aqui uma lição de que nós, ao enfrentarmos alguma situação difícil, né, em que a gente não sabe como agir, que primeiramente, antes de tudo, a gente tome a decisão de ir ao Deus Todo-Poderoso em jejum e oração. Comece jejuando, comece orando. Então aí depois, se você tiver oportunidade, e vá atrás, busque, tá? Reúna outras pessoas que se junte a você, pelo menos em oração. Tente o jejum e oração, mas que se não der o jejum, se reúne então aos outros, chame as pessoas para que se reúne com você ali para orar juntos, né? Tenha essa coragem e mantenha a calma, porque breve, com certeza, a palavra nos garante que a resposta vai vir. Então a mulher sábia, ela reconhece que não deve compartilhar todo o pensamento que vem na nossa mente, né? Ela não compartilha com qualquer um, nem de qualquer jeito, né? Nem em qualquer momento. De qualquer maneira, ela não compartilha os pensamentos que vêm na nossa mente. A gente não deve compartilhar. A palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 29, versículo 11 diz: o tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Então, a palavra de Deus está nos mostrando que a mulher sábia, ela domina aquilo que vem nos seus pensamentos. E aí você talvez tenha algo bom para dizer, mas aí as pessoas nem sempre, infelizmente, estão prontas para ouvir, e a gente tem que discernir isso. E só Deus sabe com segurança quando alguém está pronto. Então, se a gente chegar até Deus em jejum e oração, com certeza Ele vai nos dar estratégias, nos dar o momento certo, a hora certa, a palavra certa, né, e o lugar certo, para que a gente possa falar de fato e seja eficaz naquela mensagem, né, que faça efeito. Então, peça ao Senhor que lhe mostre esse momento certo para poder falar aquilo que está no seu coração, aquilo que veio à mente. Ao nos expressar, né, a mulher sábia diz a verdade. Quando não dizemos a verdade, nós prejudicamos a outras pessoas e a nós mesmos. A palavra de Deus em Efésios 4:25 diz: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Não podemos andar por aí, né, mesmo que a gente deve dizer a verdade, nós não devemos andar por aí falando a verdade sem sabedoria nenhuma, sabe? Sem ter um pingo de sensibilidade ou um discernimento do tempo certo do Senhor para falar, para proferir essas palavras. As pessoas, elas não querem ouvir, sabe, em todo momento, principalmente a verdade, gente. A verdade dói e as pessoas não estão prontas, nem nós, eu não estou pronta para ficar ouvindo a verdade todas as vezes em que eu me achego ao Senhor, e o Senhor sabe como falar comigo. Então nós devemos agir como senhores, sabe? E isso é o certo, é o correto a se fazer, é justo. Então as pessoas também não querem ouvir a gente falar em todo momento, cada detalhe da verdade sobre si mesma, sabe? É demais para elas, é demais para nós. Então algumas vezes é melhor nos calar mesmo e orar, para que Deus nos mostre quando alguém está pronto para ouvir a verdade. Nós vamos conseguir ver a hora certa, saber o sinal. O Senhor vai nos dar um sinal, porque você está ali, você orou, você jejuou, você buscou e pediu para o Senhor sabedoria. Então Ele vai te responder. E ao expressarmos a mulher sábia, ela não fala demais. E é preciso muito cuidado para a gente não falar além do necessário.
palavra do Senhor em Eclesiastes 5, versículo 3 diz: das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Eu sempre digo assim aos meus grupos de oração ou as pessoas com quem eu oro assim, que a gente não deveria ficar passando muito tempo falando sobre outras coisas, sobre os pedidos, do que orando por eles, né? Eu já fico logo querendo orar logo, porque ali a gente vai estar em contato com o Senhor, né? Então, não podemos falar sem pensar, principalmente sem pensar naquilo, né, que a gente não tem sabedoria. Nós teremos de dar contas de cada palavra inútil no dia do juízo. A palavra do Senhor nos diz isso. Isso está lá em Mateus, capítulo 12, 36. Diz assim, por isso vos afirmo que de toda palavra fútil que as pessoas disserem, dela deverão prestar conta no dia do juízo. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras tolas que a gente fala. Trata-se de um pensamento bastante assustador. Nós devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para dizer o suficiente apenas. Ao expressarmos, a mulher sábia, ela usa palavras graciosas. Não podemos proferir, palavras mesquinhas, insensíveis, duras, arrogantes, grosseiras, rudes, enganosas, ofensivas, sem colher as consequências delas, gente. E eu já colhi consequências demais, de abrir minha boca fora de hora, de falar sem pensar, de seguir os meus desejos segundo a minha carne, e eu não tive sabedoria nenhuma, e eu preciso me tornar uma mulher sábia. Eu imagino que você também precisa se tornar uma mulher sábia, porque senão eu não estaria aqui orando com você para buscar sabedoria no Senhor juntas. A palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 15, versículo 18 diz: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Então não é o que a gente coloca na boca que vai nos tornar impuros, mas sim as coisas que saem da nossa boca que vai nos tornar uma mulher impura, né? A palavra de Deus também diz que a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, lembrando mais uma vez o nosso encontro passado, orando pelo coração, volta lá, faz de novo essa oração e repita e faça e refaça essa oração sobre o coração, porque nós precisamos guardar o nosso coração, porque a palavra de Deus está nos dizendo, as coisas que saem da nossa boca vêm do nosso coração. Se o nosso coração não está guardado, nós vamos receber só lixo, só sujeira, e é isso que vai sair da nossa boca, consequentemente. Lá em Eclesiastes também, capítulo 10, no versículo 12, diz: as palavras do sábio lhe trazem benefícios, mas os lábios do insensato o destroem. Peça ao Senhor que lhe dê um coração puro. Sabe, peça ao Senhor que lhe dê um coração tão cheio do seu Espírito Santo, do seu amor, da sua verdade, que as palavras que você disser derramem amor, verdade e cura. Peça-lhe ao Senhor que a ajude a encontrar palavras que comuniquem vida às pessoas que te rodeiam. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, a mulher sábia, ela fornece uma razão para a esperança, que mora ali no seu íntimo. A mulher sábia, ela está ciente de que o momento certo para falar é importante. A mulher sábia reconhece que não deve compartilhar todo o pensamento que lhe vem à mente. A mulher sábia diz a verdade. A mulher sábia não fala demais. E a mulher sábia sabe usar palavras graciosas. Amém. Glória a Deus. Vamos orar agora neste momento. Feche seus olhos, não deixe que nada te distraia. Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa palavra, Pai, e nos ajuda, Jesus, a andar com integridade. Nos ajuda, Senhor, a ser como a rainha Esther, que foi sábia em meio a tantos problemas, havia tanta coisa em jogo ali, e ela simplesmente parou e orou, jejuou e reuniu pedindo o apoio dos outros. Nos ajude a ter a mesma atitude, as mesmas decisões,
Nos ajude a tomar decisões sábias em meio aos problemas. Nos ajude a andar em retidão e obediência de acordo com os teus mandamentos, papai. Que nunca sejamos sábias aos nossos próprios olhos, aos nossos próprios entendimentos, mas mantenha, Senhor, eu oro para que a minha irmã mantenha sempre o sentimento de temor a Ti, Pai. Concede-a sabedoria, conhecimento, compreensão, direção e discernimento, Deus. Sabemos que no nosso coração nós planejamos o caminho, mas é o Senhor quem determina os nossos passos. Mas o Senhor a ama, Pai. O Senhor a ama. E o Senhor quer sempre direcioná-la o melhor caminho. Ajude a minha irmã a clamar sempre ao Senhor, para que o Senhor responda a ela, Pai. Responda, Pai, as suas orações. Pai, diga a ela coisas grandiosas, coisas insondáveis que ela não conhece, Pai. Ó Deus, que ela possa compreender e aceitar que se ela se submeter a Ti, Pai, a decisão vem sempre do Senhor. Então que a decisão dela e as nossas decisões sejam baseadas na Tua palavra, na Tua vontade e não no nosso próprio entendimento, papai. Coloco a vida da minha irmã aqui diante do Teu altar e eu a abençoo em nome de Jesus e oro, entrego essa oração. Sela essa nossa oração e te peço isso no poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bem. Obrigada por permanecer comigo aqui. Nós estamos no 5º dia e deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, tá? Eu quero orar por você, tá? Eu quero fazer como um Esther, eu quero jejuar, quero orar. Eu tenho prazer em fazer isso para o Senhor, meu papai sabe disso e quero fazer junto com você. Então deixa aqui, não deixa para depois a sua bênção não, minha irmã. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, nós vamos estar orando. Você também que está acompanhando, abençoe a vida do outro, coloque nos comentários aqui e responde essa irmã ou irmão aí que está colocando o pedido de oração. Vai lá, responda, faça uma pequena oração por ela ali na escrita, registra o seu pedido de oração, registra a sua oração, porque quando a gente registra, quando a gente escreve, quando a gente digita e registra isso, ajuda no nosso aprendizado da palavra do Senhor, né? Isso é uma prática que a gente faz, é uma dinâmica que ajuda no desenvolvimento ali, no aprendizado, né? Ali da nossa vida, tá bom? Então, compartilhe essa oração no WhatsApp com a sua família, deixe seu pedido de oração, deixa seu curtir aqui nesse devocional, deixe seu joinha nesse devocional, compartilha com todo mundo também que vier ao seu coração. E isso, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro de oração. Deus te abençoe. Tchau, tchau.